Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida neste dia. É com muita alegria que eu venho, através deste vídeo, dar continuidade à nossa série de devocionais neste tempo de quarentena. O nosso objetivo sempre é meditar na Palavra de Deus, a fim de que ela nos fortaleça, nos renove, nos transforme e gere em nosso coração a verdadeira esperança que está reservada para aqueles e aquelas que estão em Cristo Jesus. E o texto para a nossa reflexão neste dia é o Salmo de número 114. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Salmo de número 114, versículos de 1 a 8, e diz assim a palavra do nosso Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus, e Israel se tornou o seu domínio. O Mar Vermelho os viu e se abriu, e as águas do rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros. O que aconteceu, ó Mar Vermelho, para que se abrisse? O que aconteceu, ó Rio Jordão, para que recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo fez nascer uma fonte de águas. Eu quero te convidar, portanto, a reclinar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e orar comigo, pedindo a Deus que neste tempo nos conceda sabedoria e graça, a fim de que nós possamos compreender a sua palavra e não apenas compreendê-la, mas sermos transformados por ela, para que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Oremos a Deus nesse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós cremos no poder que há nela. Nós cremos que ela é viva, poderosa e eficaz. E mesmo em dias como estes em que estamos vivendo, o Senhor nos concede a oportunidade, a rica e preciosa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de participar do Teu banquete. Fala conosco neste tempo, Senhor. Fortalece a nossa fé. Nos conduza, Pai, pelo caminho da verdadeira esperança que só é encontrada em Ti. E que possamos neste dia compreender a Tua palavra e praticá-la, a fim de não pecarmos contra o Senhor. A fim, Deus, de vivermos para a glória do Teu nome. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o Salmo de número 114 faz referência ao período em que o povo de Deus foi liberto do Egito, da escravidão do Egito, e conduzido para a terra prometida, a terra que Deus havia reservado, preparado para o seu povo. Alguns estudiosos acreditam que este texto, esse salmo, ele é uma canção que foi composta para ser cantada no período da Páscoa, a fim de que o povo de Deus pudesse ser fortalecido e renovado, a fim de que o povo de Deus pudesse relembrar os milagres poderosos de Deus, os feitos grandiosos de Deus em seu favor. Vemos neste texto, neste salmo, várias menções das grandiosas obras, das maravilhas que Deus fez em favor do seu povo, revelando assim, portanto, a sua fidelidade e o seu amor. Deus fez coisas grandiosas e este salmo foi escrito para que os povos de Deus, para que aqueles que creem em Deus, possam confiar em Deus. Esse salmo nos reafirma que nós podemos confiar e descansar em Deus em todas as circunstâncias da vida.
Eu quero, portanto, te convidar a meditar neste salmo e a extrair dele preciosos ensinamentos que nos ajudarão, que nos fortalecerão para permanecermos firmes em meio aos desafios que se opõem a nós na caminhada de vida, na caminhada de fé. E o primeiro ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que nos momentos de grande aflição, nós não podemos nos esquecer de que temos um Deus que está conosco. Sabe, o povo de Deus estava vivendo em uma terra estrangeira, estava sendo escravizado, oprimido, sofrendo todo tipo de dor e de humilhação durante muitos anos. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra, ela nos garante, ela nos confirma que Deus viu o sofrimento do seu povo, que Deus também não somente viu, mas também ouviu o clamor do seu povo por socorro. Sabe, nós não estamos sozinhos nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas e adversidades. Sabe, o povo estava sofrendo por muito tempo, mas Deus estava presente. Deus estava vendo, Deus estava ciente, Deus estava ouvindo as orações, o clamor, a súplica do seu povo em todos os momentos. Deus não desampara, não abandona aqueles que lhe pertencem, aqueles que são seus. E Deus, no momento oportuno, chegou com o socorro, com o resgate para o seu povo e os libertou das mãos de Faraó e do povo egípcio. Sabe, nós também podemos enfrentar todo tipo de angústia e de sofrimento nos dias de hoje, neste mundo em que nós vivemos. Mas nós precisamos ter a certeza de que nós não estamos desamparados. Sabe, o nosso Deus, Ele está conosco hoje, da mesma forma que esteve com o seu povo naqueles dias, naquele momento difícil da história. Nós não estamos sozinhos. O Deus que estava com aquele povo no Egito é o mesmo Deus que está conosco hoje nos desertos da vida. Deus está conosco na bonança e nas tempestades. Ele é fiel, Ele cumpre as suas promessas, Ele não falha, Ele não muda. Portanto, nós precisamos nos cuidar para que as lutas e as dificuldades que nos cercam constantemente não nos tornem pessoas cegas e ingratas. Deus está conosco o tempo todo, nós precisamos ver e reconhecer tudo aquilo que Deus está fazendo e a nosso favor, está fazendo para as nossas vidas, sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós passamos por lutas e dificuldades gigantescas, mas eu quero dizer uma coisa, se Deus não fosse conosco, nós não suportaríamos. Sabe, tudo aquilo que nós achamos que é demais, que é muito forte, que nós não vamos suportar, tenha certeza que se não fosse Deus nas nossas vidas, nossa dor e nosso sofrimento seriam ainda muito maiores. Sabe, o nosso Deus, Ele está olhando para nós, Ele vê as nossas dificuldades, Ele ouve o nosso clamor e no tempo certo Deus age a nosso favor. Quando eu leio esse texto, eu me lembro da promessa que Deus fez ao seu povo, de que aquele seria o seu povo e que Ele seria o Deus deste povo, que aquele povo seria separado para viver para Deus, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus. E Deus seria o seu Deus, Deus seria o Senhor deles, portanto Deus cuidaria deles. Esse mesmo Deus está cuidando de nós ainda hoje. Se este é o seu Deus, se você crê no Deus da palavra, neste Deus poderoso e verdadeiro, tenha certeza que Deus está cuidando de você, como cuidou daquele povo naquele tempo. E certamente hoje Ele nos alcança com o seu amor, com a sua bondade e com a sua fidelidade. Um segundo ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que nos momentos de grande dificuldade, Deus nos cerca com sua fidelidade. Sabe, Deus não apenas tirou o seu povo do Egito, Deus os conduziu pelo deserto, fazendo sinais e maravilhas. Deus proveu a proteção, Deus deu o alimento, o descanso, o sustento e o direcionamento ao seu povo em toda a jornada, em todo o período em que o povo passou ali caminhando, peregrinando para a terra
prometida. Os versículos que seguem, eles narram as maravilhas feitas por Deus naquele tempo, provando o compromisso e a fidelidade de Deus em todos os momentos. O Deus criador de todas as coisas é o mesmo Deus que exerce poder sobre tudo aquilo que foi criado. Sabe? Deus livrou o seu povo e o conduziu poderosamente pelo deserto. O mar se abriu. O rio recuou as suas águas. Os montes e as colinas saltaram por causa do poder de Deus, por causa do seu amor e do zelo do Senhor em cumprir as suas promessas, por causa da sua infinita fidelidade. Quando Deus ordena, tudo obedece. Este é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não muda, ele é o mesmo. Nós enfrentamos lutas, provações e adversidades, mas Deus está sempre conosco. Ele nos cerca de fidelidade e de maravilhas. Ele usa de todos os meios para nos conduzir ao centro da sua boa vontade. Nada é maior e mais poderoso do que o nosso Deus. Lembre-se sempre de tudo aquilo que Deus fez, tem feito e ainda certamente fará na sua vida. Resgate as obras do Senhor, resgate os feitos maravilhosos do Senhor. Ainda que as situações sejam desfavoráveis, tente enxergar aonde Deus está, no meio do turbilhão, no meio do furacão, no meio das tempestades. Deus está presente. Deus está conosco, Deus está nos sustentando, Deus está nos fortalecendo, Deus está nos capacitando, Deus está aprimorando o nosso caráter, Deus está nos fazendo amadurecer e crescer na fé. Deus está fazendo coisas maravilhosas, ainda que aos nossos olhos elas sejam pequenas, mas elas são suficientes para transformar a nossa vida e para nos alimentar, nos saciar e nos fortalecer cada dia mais. Um terceiro ensinamento que eu consigo extrair deste texto é que nos momentos de deserto nós não podemos nos esquecer de que há uma rocha que jorra água fresca. Jesus é a rocha da nossa salvação e ele mesmo diz ser também a fonte de águas vivas. Somente Jesus deve ser a nossa esperança deve estar somente alicerçada, firmada, fundamentada em Jesus. Ele é suficiente para nos ajudar, para nos livrar e para saciar a nossa fome, a nossa sede em qualquer circunstância da nossa vida. Naquele tempo, o povo provou da água que saía de uma simples rocha. Mas hoje, em meio aos desertos da vida, nós provamos da água da vida que jorra da rocha da nossa salvação, da rocha na qual a nossa vida deve estar alicerçada, perfeitamente fundamentada. Quando nós estamos em Jesus, quando nós estamos firmados nessa rocha, nós somos devidamente sustentados e fortalecidos, supridos em todas as coisas. Sabe, que Deus possa neste tempo fortalecer a sua vida, que neste tempo de angústia, que nesse tempo de dificuldade em que nós temos vivido, para alguns até mesmo de solidão, não se esqueça, você não está sozinho. Deus está ao seu lado, Deus está com as suas mãos estendidas para socorrer. Creia em Deus, persevere, continue firme, porque Deus está perto, Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Deus que está perto daqueles que nele confiam, daqueles que vivem a sua vida para serviço de Deus, daqueles que buscam agradar a Deus, daqueles que buscam servir a Deus de todo o coração e de todo entendimento. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor, Ele cuida de nós, Ele está perto de nós e Ele nos socorre, Ele nos sustenta, Ele nos mantém de pé em todas as circunstâncias. Se permanecermos firmes nele, nós não seremos abalados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te fortaleça, que Deus te conceda essa certeza, essa plena confiança de que você não está só, de que Deus está conosco em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Um forte abraço e nós nos vemos no nosso próximo devocional, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe, fique na paz.